Boa noite a todos. Nós vamos começar com uma prece para resistir a uma tentação que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. E antes ele traz algumas colocações sobre o que seria resistir a uma tentação. Então ele coloca: todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição moral ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, temos a indicação de uma fraqueza que nos expõe a essas influências e, portanto, de que a nossa alma é imperfeita. Claro, porque para que algum espírito possa nos influenciar ao mal, e não só espírito, para que um espírito encarnado, alguém encarnado ali, uma pessoa possa também nos influenciar ao mal, é porque encontra receptividade, é porque nós acatamos aquela sugestão. Dessa maneira, aquele que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Quando temos um mau pensamento, podemos supor que um espírito malfazejo nos sugere o mal, cabendo-nos inteira liberdade de ceder ou resistir, como se estivéssemos diante da solicitação de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor, que, por sua vez, combate em nós essa influência má, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em atender ao mal é devida à voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira, quando vem carregado de orgulho, vaidade e egoísmo, quando a sua realização pode causar algum prejuízo a outra pessoa, quando enfim nos propõe fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Então, ele nos sugere que nós elevemos o nosso pensamento e digamos a Deus: Deus Todo-Poderoso, não nos deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento. Dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei a expiação da minha falta, nessa mesma existência e em outra, porque sou livre para escolher. Uma prece lúcida de quem entende os mecanismos das leis divinas que nos regem e entende que somos responsáveis por todas as nossas atitudes. E é natural que soframos as consequências das nossas atitudes, e se dá também com as boas atitudes. Nós somos sujeitos a sofrer as atitudes do bem e do mal que possamos fazer. Desta lei de causa e efeito, nenhum de nós escapará, porque é das leis divinas que nos regem. E há um exemplo muito interessante em relação a essa influenciação para o mal, a essas sugestões para o mal que nós encontramos no livro Libertação, de André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e chama-se encantamento pernicioso. É uma situação que ocorre, e André Luiz nos descreve, porque ele fazia parte de um pequeno grupo que acompanhou a um casal a uma casa espírita, e na época era nos próprios lares que se davam as sessões espíritas. E esse casal o esposo leva a sua companheira, que estava numa situação muito dolorosa, uma obsessão muito grave, e ela é levada a essa casa muito séria. E essa jovem esposa recebe um grande auxílio, já se sente muito aliviada daquela obsessão ferrenha que ela vinha
vivendo naqueles dias, logo no início do seu casamento. Mas o ponto hoje não seria o caso dela, e sim da esposa do dirigente dessa casa. A esposa era uma célula muito importante porque ela era médium psicofônica nesses trabalhos de desobsessão. Então nós vamos ver a situação que essa jovem esposa vivia. Então vamos aos poucos. Eles observam, André Luiz observa que a pobrezinha tão logo termina o trabalho, porque durante o trabalho ela estava envolta a uma luminosidade que vinha de toda aquela ajuda espiritual, daquelas presenças que dirigiam os trabalhos daquela noite. Então ela desempenha a sua tarefa muito bem, porque ela se sentia ali envolta por toda essa ajuda, por toda essa proteção. Mas tão logo termina o trabalho, André Luiz nota que ela encontrava-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe iam sendo despejados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Então nós vamos ver que essa jovem trabalhadora, eficiente trabalhadora, uma célula muito importante naqueles trabalhos desobsessivos, mas ela vinha se deixando levar pelo ciúme. E nós vamos ver que era um ciúme infundado, mas ela sentia como se fosse verdadeiro, que houvesse motivos para ter esse ciúme. Então vamos vendo. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Quando em função entre os dois planos, terminada contudo a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. E já vinha nos últimos tempos acontecendo essa situação e estava tomando um vulto muito grande. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? André Luiz pergunta. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E porque não a abandonamos, ainda não sucumbiu. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro, e através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Então nós sabemos que sempre, em todos os sentidos, aqui no caso ela era uma trabalhadora dentro de uma casa espírita, mas na verdade em todos os sentidos, sempre que nós nos colocamos ali buscando algo para o bem, que vai beneficiar a nós, beneficiar a nossa família ou a outros, sempre existe ali um assédio
que se fortalece no objetivo de nos impedir, de nos desencantar, de nos afastar daquele propósito. Então, é importante que prestemos atenção e percebamos os mecanismos, e todos nós, com certeza, podemos buscar aí na nossa memória quantas coisas boas que estávamos ali fazendo e de repente fomos pouco a pouco nos desencantando, perdendo ânimo. Naturalmente, são dificuldades nossas. Evidentemente, muitas vezes a falta de persistência, a falta de disciplina, enfim, uma série de pontos que trazemos e que são aproveitados ali por aqueles que não desejam que nós demos continuidade àquilo que nos faria tão bem. Então, vamos lá. Enquanto a criatura é vulgar no sentido de comum, e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. E esse assédio, muitas vezes, ele vem também dos encarnados, que nos desmotivam naquela decisão que tomamos tão firmemente, né? Então, é importante que estejamos atentos a isso. Então, vamos lá. Por enquanto, ele diz, o orientador que estava ali junto de André Luiz, esse domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne sob a ação do sono e verás de perto. Então, terminados ali os trabalhos, o casal se recolheu para o sono. Passada 2 horas, vimos o senhor Silva, que é o marido dela, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. Então, o senhor Silva, ao desprender-se do corpo físico do processo do sono, a sua alma buscava vivências produtivas, vivências saudáveis. Então ele é encaminhado para um grupo de estudos, porque o seu coração assim desejava. Por isso que ele foi ali encaminhado para grupos de estudos. Estudos esses que muitas vezes, ou vivências essas que muitas vezes a sua companheira participava. Mas nessa situação que ela se encontrava, ao sair do corpo físico, ela não buscava o bem, como nós vamos ver aqui. E ele vai falar, tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Então, antes dele se afastar, ali daquele ambiente próximo ao quarto em que o corpo estava adormecido, ele tentou convencer a esposa, mas ela não o atendeu. E ele é orientado a deixá-la, né? Olha, naturalmente ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. Então ele vai profundamente, olha, ele mostra ali uma tristeza no semblante, calmo, mas não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós,
Então vejo a diferença do momento em que ela estava ali no trabalho mediúnico, né? Numa outra condição, e inclusive recebendo ali toda aquela ajuda como nós comentamos. Então o que acontece agora? Ela passa rente a eles, né, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. É aquele encontro marcado que nós vimos logo no início. Quantas vezes durante o dia, e é o que acontecia com ela, durante o dia remoendo ali o ciúme, relembrando cenas que causavam ciúme nela, ciúme do marido, ela estava ligada a eles. Portanto, já ali nos seus pensamentos, durante o dia, ela já estava marcando o encontro com eles. Daí, presa, absorvida por essa ideia fixa, ela passa por aqueles companheiros que estavam ao lado dela durante os trabalhos. No entanto, ela passa e nem lhes percebe a presença. O Sidônio ainda endereça a ela algumas palavras amigas, mas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naqueles instantes, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença, entretanto percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Aqui é um ponto muito interessante, porque quando nós queremos ir em busca de quem nos entende, nós nos afastamos de quem nos daria realmente o conselho sábio. Nós vamos em busca daquele que dirá coisas que vêm ao encontro do que nós desejamos. É exatamente isso que está acontecendo. Ela não queria nem se ligar a eles, porque o objetivo dela era buscar aqueles mesmos com os quais ela vinha mantendo uma ligação. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Então, o bem não nos constrange, ele não se impõe. O bem se utiliza de processos educativos, porque tem que partir de nós mesmos. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino, diz ele, e na experiência íntima dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, ela dispunha do direito de errar para buscar o melhor caminho para a felicidade. Ali estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Isso porque ela sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada.
Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. E nós vamos ver no próximo encontro como se dá, o que acontece quando ela vai em busca daqueles mesmos que já a atraíam para si, com objetivos de envolvê-la de tal forma que ela perdesse inclusive o prazer do trabalho e que ela se sentisse realmente ali com todas as razões para estar enciumada, coisa que nós vamos ver que não se justifica. Então, que essas reflexões, que esses aprendizados que se encaixam em todas as situações das nossas vidas, falem muito alto, que tudo isso se clareie para nós, para que nós não nos afastemos da rogativa a Deus, que nos afaste das tentações. Tenhamos uma noite de paz. Uma boa tarde a todos, Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do livro Contos e Apólogos, que é um livro da psicografia do Chico Xavier, com mensagens do Irmão X, do Espírito Irmão X. Ele fala sobre os domínios da sombra. É um relato bastante interessante de um grupo que se reúne contra o Espiritismo, na medida em que eles estão percebendo que o Espiritismo se expande cada vez mais, eles se organizam para traçar ali uma estratégia, um plano de combate ao Espiritismo. Então vamos lá. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente, ou seja, com mais profundidade. Indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina. Compreendiam sem cadeias dogmáticas os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades das sombras surgiam ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? Então, se o Espiritismo começava a trazer tantos benefícios à humanidade, como, por exemplo, a questão da prece, da meditação, de se compreender ali o sofrimento, de se compreender o que é a morte, de se compreender quais eram os deveres que cabiam a cada um no planeta, aclarando ali a mente humana, despertando nos homens a caridade, a compaixão, a leitura pelos livros nobres, enfim, ajudando a modificar o panorama da Terra. Então isso incomodava sobremaneira esses espíritos que não gostavam disso, esses espíritos ainda dedicados ao mal. E fizeram então uma assembleia para discutir alguma estratégia. O que fazer? Então o organizador daquela reunião pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuramos veicular a crença, disseminar ali a crença de que Deus não existe, que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas, o organizador, porém objetou desencantado: esse argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência,
mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Então, esse argumento de que Deus não existe não seria eficiente. Levantou-se então o orientador das legiões da vaidade. Vejam que antes era o orientador da incredulidade, agora da vaidade, e opinou: vamos espalhar a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso filosófico para as conclusões da ciência. E desnorteando os profitentes, os defensores ali da doutrina renovadora, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O Rei das Sombras disse complacente: sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Então, o orientador ali dessa assembleia diz que, olha, esse argumento que Jesus não tem nada a ver com o espiritismo, isso também não vai fazer sentido, porque está cada vez mais claro ali que a ligação estreita, tão profunda de Jesus com o espiritismo, tanto que Jesus ali fala do Consolador prometido que viria, que nada mais é do que o espiritismo, trazendo essa lucidez, essa compreensão que, graças a Deus, hoje nós temos sobre os ensinos de Jesus. Mas, nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia, então já foi o da incredulidade, da vaidade, agora o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisania, a discórdia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-lo-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência, da fofoca. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis, e assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Então esse mestre aqui da discórdia, ele propõe que dentro ali do trabalho espírita se dissemine a fofoca, a maledicência, a divergência entre os frequentadores, e para isso eles vão utilizar os polemistas, os discutidores, os examinadores de consciência alheia, enfim, aqueles que podem ali estimular a discórdia permanente para que o grupo gradativamente ele vá ali criando essas separações e definitivamente isso possa comprometer e muito o trabalho espiritual. O chefe satânico, todavia, considerou, pensou a respeito e disse: isso é uma medida louvável, isso pode ser muito importante, contudo necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. A essa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-los em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves, que o lugar das reuniões é muito longe, que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Então, os problemas ali do cotidiano, da rua que surgirem, chuva, trânsito, tudo isso não vale a pena enfrentar para ir frequentar ali o trabalho espírita. Faremos com que os horários das reuniões coincidam com o lançamento de filmes especiais, com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam
maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Então, aqui, eles vão ali, então, provocar uma série de situações para que as pessoas desanimem de ir no trabalho espiritual, sobretudo para aqueles que têm atividades mais intensas. Eles vão, então, improvisar, aqui está falando, tentações, né? Enfim, uma série de obstáculos para que eles não possam ir, e aqueles que estão iniciando se sintam igualmente desanimados pela falta de compromisso ali daqueles que se dedicam ao trabalho. Organizaremos dificuldades para as conduções, atrairemos visitas afetuosas que chegarão no momento exato da saúde para os cultos espíritas cristãos. Então vejam que eles vão ali dificultar as conduções, né, o deslocamento dos trabalhadores, atrair visita, é aquele trabalhador que está na hora de ir para o trabalho espiritual, chega ali uma visita inesperada, né? Então tudo isso são recursos que esse condutor da falange da desordem está propondo. Tumultuaremos o ambiente nos lares, né? Aquele mal-estar súbito, uma divergência que surge ali nos momentos da saída, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Então eles estão planejando aqui ajudar a esconder chave, carteira. É muito interessante quando a gente não acha ali na última hora a chave do carro, né? E aí quanto mais a gente fica irritado, pior é. Tanto que depois que passa ali aquela confusão, a gente abre a gaveta e fala, poxa, mas como eu não achei essa chave se eu abri essa gaveta várias e várias vezes e não a vi? Então toda essa turbulência, isso pode acontecer justamente ali para que nos desanime, para que tente nos impedir de seguir ali no trabalho, né? E os espíritos, eles podem colaborar nesse sentido, provocando essas situações desagradáveis. O soberano das trevas, ouvindo isso, mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. O responsável pelas falanges, ele achou interessante, mas ele falou, precisamos de alguma coisa diferente, alguma coisa mais contundente, mais sólida, né? Mais impactante, que seja mais eficiente no combate ali ao trabalho do espiritual. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com auxílios de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los, desanimar esses médiuns, dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra no além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros, mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Então esse sugere, esse responsável pela dúvida, ali envolver os médiuns, incitar, instigar na mente desses médiuns que eles são embusteiros, que eles são mistificadores, que eles são mentirosos, para que eles percam a confiança em si próprios e, consequentemente, a confiança no trabalho. O mentor do recinto, o organizador, aprovou a alegação, mas considerou: indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante, ou seja, algo mais intenso ainda, depois de tantas e tantas sugestões. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade incontestável, que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu.
O soberano das trevas, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: Onde pretendes chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: Sim, nós diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando os conhecimentos superiores e servindo à caridade, é de fato o roteiro de luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, ou seja, que o trabalho que nós não conseguimos fazer nessa vida, temos tantas outras. É isso que ele vai estimular. Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura, na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberalidade do Senhor é incomensurável, ou seja, que a flexibilidade, que a paciência de Deus, ela é infinita. Então não devemos nos preocupar. Que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei da Sombra sorriu, feliz, e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações. Bravos, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Então vejam que diante de tantos argumentos, o que foi ali o vencedor foi esse da inércia, da preguiça, né, estimulando até surpreendentemente a mensagem de que Deus Pai, de que o Espiritismo de fato clareia ali as consciências, mas vejam, ele reitera, nós devemos estimular que eles não devem ter pressa, que o que não for feito numa existência será feito em tantas outras, estimulando ali a preguiça. Então, é um relato bastante interessante que nos leva a nos perguntarmos, né, como estamos agindo, porque podemos ter ali essa consciência, podemos saber o que temos que fazer, no entanto, nós nunca achamos o tempo necessário, nunca achamos a vontade necessária, nunca achamos a motivação necessária, talvez esperando o tempo ideal, né? Se somos jovens, nós falamos, eu sou muito novo para isso, sou imaturo. Quando estamos mais maduros, nós falamos, agora eu não tenho energia, não tenho disposição, isso é coisa para os mais jovens, enfim, não achamos ali o tempo ideal, né? Esperamos que a nossa saúde esteja perfeita, que a nossa condição econômica esteja perfeita, a nossa condição familiar, para aí sim nos dedicarmos ali a um trabalho espiritual aos outros, esquecidos de que até usando uma linguagem material, é um investimento em nós mesmos, no nosso bem-estar, na nossa paz, né? Então, mais importante do que a consciência é a nossa atitude, é começarmos ali pouco a pouco, fazermos ali um pouco a cada dia. Tem até uma frase interessante que fala que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo num dia só. Porque aquele que quer fazer tudo num dia só, ele se sente frustrado, ele se sente incapaz, porque ninguém consegue mudar tudo num dia só, num curto espaço de tempo. Agora, aquele que é persistente, aquele que tem um ideal, aquele que tem ali uma trilha a seguir, ele vai ali fazendo um pouco a cada dia, mas um pouco com fé, com boa vontade. Então é um convite aqui para que nós não nos deixemos levar pela preguiça, né? Até a Joana de Ângeles fala, né, sobre a inércia, em que ela diz que a pretexto de repousar, não apliques o tempo na ociosidade, né, na preguiça dourada, nem no sono da indolência. Não te confiras menos resistência do que aquelas que realmente possuem. Retomando, olha, não te confiras menos resistência do que aquela que realmente possui, porque podemos ali atribuir a nós um cansaço, uma falta de força, que muitas vezes isso é muito mais um processo mental do que propriamente uma realidade. Então, aquele que sempre fala, eu estou cansado, eu estou esgotado,
né? Pode ser que de fato ele passe por uma fase ali em que ele está sobrecarregado, mas quantas vezes não é que ele está sobrecarregado, mas ele está se sentindo sobrecarregado por esse padrão mental da preguiça, do cansaço, né? E ela ainda diz que o homem é aquilo que elabora intimamente, ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Diz ainda que o trabalho é a mola do progresso que fomenta a evolução e que o repouso lhe refaz as forças, lhe dá claridade à inteligência, ele vitaliza o corpo. Ou seja, tanto o trabalho quanto o repouso são de grande importância na nossa vida. O que ela nos convida à reflexão, e esse texto também é o equilíbrio, né? Hora de repousar, repousemos, renovemos a nossa mente, a nossa saúde física, mas não nos esqueçamos do trabalho, que o trabalho ele desenvolve a nossa inteligência, ele desenvolve o nosso espírito, e se quisermos nós vamos encontrar uma série de motivos para fugir dele, a falta de capacidade, a falta de tempo, a falta de condições, a falta de apoio daqueles que caminham ao nosso lado, enfim, podemos ali descobrir uma série de motivos para não fazermos determinado trabalho, mas igualmente, se quisermos, nós teremos inúmeros, incontáveis motivos para fazermos ali o trabalho, né? Sem exigir a perfeição, mas um pouco a cada dia, persistente, né? E nos dedicando ali, pedindo a Deus que nos fortaleça, para que quando nós partirmos aqui da terra, nós olhemos para trás e possamos olhar com tranquilidade, que não fomos perfeitos como ninguém é, mas que não faltou ali essa boa vontade, esse bom ânimo, essa disciplina tão necessária, porque quantas vezes sabemos o que tem que ser feito, temos essa clareza, mas falta ali a disciplina. Então nós encerramos agradecendo sempre a Deus e que Ele em sua infinita bondade nos ampare, nos proteja, nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.